Bom dia, bem-vindos. Meu nome é Elaine e hoje a gente está aqui para falar de sonhos, né? E de realizações. Você está aí e eu gostaria de te dizer para você não esquecer de tentar, pelo menos tentar, né? Realizar os seus sonhos, tentar, não ficar aí parado esperando que as coisas não aconteçam. Porque as coisas não vão acontecer se você ficar parado esperando que as coisas aconteçam, caiam do céu, que o dinheiro caia do céu, que você consiga fazer as coisas só imaginando, só pensando, e se você não tomar uma atitude e não começar a fazer algo. Não adianta você conseguir bastante conhecimento, você ouvir vários vídeos, se você não tomar a primeira atitude, que é começar a fazer algo para mudar a sua vida. E tem uma coisa bem interessante, né, que eu gostaria até de contar para vocês, que é uma história, né? Uma história da minha família, do meu pai, que quando a gente era pequeno, né, ele sempre dizia para nós assim, uma coisa que a gente era uma família, né? Era não, né? Somos uma família de gente que veio do interior, né? O meu pai veio de Samboja, a minha mãe veio de Santiago. Eles se conheceram em Santiago, porque meu pai também tinha familiares lá em Santiago, tinha familiares em Samboja. Então eles se conheceram lá, se casaram e a família do meu pai, né? A família do meu pai não aceitava muito a minha mãe na época, né? Porque a mamãe já tinha uma filha, já tinha uma filha mais velha. E ele saiu de lá, ele trabalhava numa oficina e saiu ele, a minha mãe e mais ele já tinha as minhas duas irmãs, né? Eles moravam em Santiago e tinha as minhas duas irmãs mais velhas. Eu ainda não era nascida e a gente veio aqui para nossa cidade. E aí a gente começou a. Ele veio para cá com uma mão na frente e outra atrás, tentar uma vida aqui. Mas uma coisa que meu pai sempre teve foi o sonho. O sonho de, né, ter uma casa dele, de ter um carro, de ter a família junta, unida, de poder sustentar a família. E isso ele conseguiu, né? O que ele sonhou, ele conseguiu. Ele sonhou em ter uma casa que ele pudesse ficar com a família, com os filhos, né? Para quem veio de uma cidade do interior em 1900 e ele era de 1939. E ele veio para cá, ele já era mais velho, eu não me lembro quantos anos ele tinha quando ele veio para cá. Mas tem que fazer as contas. Mas a minha irmã, que está agora, a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela está com 57 anos e ela veio pra cá com um ano, né? Então, quer dizer, foi há 56 anos atrás. Mas ele vinha já, naquela época, as coisas eram mais difíceis, agora as coisas são mais fáceis, mas tem mais pessoas aqui na cidade. As oportunidades, na verdade, são maiores, né? Porque tem mais coisas, mas em compensação a população aumentou bastante também daquela época para cá. Mas eu sei que meu pai veio para cá, conseguiu alugar uma casa, conseguiu morar numa casa, né? Na época foi numa vila que ele começou a morar. E lá era uma vila que, por qualquer valor baixo, às vezes conseguia se alugar uma casa, né? E ele conseguiu, né? Falou com algumas pessoas lá e conseguiu alugar uma casa até ele conseguir, né? Dinheiro, né, para comprar uma casa, para comprar um terreno. E foi bem, e ele tinha um sonho. Meu pai era assim, quando a gente era pequeno, numa certa idade, ele nunca falava que a gente era pobre. E ele não gostava que a gente falasse que fosse pobre. Ele sempre dizia assim que a gente deveria dizer que não, que a gente era rico, que ele era rico, que ele sempre foi rico e ele tinha aquele sonho, né? Aquele sonho de ter uma casa, de ter a família toda junto ali, de ter um carro, né? O sonho dele não era um sonho grande, era um sonho pequeno, mas ele conseguiu realizar, porque ele sempre pensou assim, que o homem, né? Que o homem, que é o provedor da casa e tudo, ele tinha que, o poder era dele, né? O dever era dele de conseguir uma casa para cuidar dos seus filhos, né? Logo que ele veio para cá, minha mãe também, um ano, estava aqui, eu acho, a minha mãe engravidou de novo. Aí teve mais uma filha, que sou eu, né? E 1 ou 2 anos, né? Eu acho que eles estavam aqui.
Aí ela engravidou de novo, teve mais eu, então era mais as duas meninas, né? Mais a filha que a mãe já tinha, quando conheceu ele, ela já tinha uma filha. E porque minha mãe também trabalhou desde cedo, né? Morava em casa de outras famílias, ela engravidou cedo, ela teve uma filha, né? De uma outra pessoa. O meu pai, quando conheceu a minha mãe, ela já tinha uma filha, né? Já tinha uma filha mais velha. Aliás, ela tinha duas filhas, né? Ela tinha duas filhas mais velhas, que eram de outro marido que ela teve, né? Uma outra pessoa que ela teve, uma relação que ela teve, que eu acho que não, ela não teve um casamento, ela teve uma relação. E teve essas duas filhas, né? Que moravam, né? Que acabaram ficando com a mãe dela lá no interior, né? E essa é uma história longa até. E eu não vou contar essa história agora, neste momento, mas eu já estou dando uma ideia, né, de como era a minha família, como era o meu pai. O meu pai era um homem, assim, que ele tinha, era um homem de muito poder, assim, nas palavras dele, né. Ele não admitia que a gente dissesse, assim, que ele não podia fazer. Ele dizia que o homem, e que a gente sempre dizia que poderia fazer, eu posso fazer, né. Eu vou conseguir. Ele não era um homem de dizer eu queria, eu gostaria que acontecesse. Não, ele era um homem que dizia eu quero fazer, eu vou conseguir fazer. Ele era um homem que ele não dizia que ele detestava se a gente fosse falar que era pobre, alguma coisa assim. Ele nunca gostou desse tipo de comentário que a gente às vezes dizia, né? Que a gente na realidade, assim, na nossa infância foi uma infância meia pobre, apesar do meu pai conseguir, a gente foi para uma casa, ele que terminou de construir a casa, tinha só paredes na casa, a casa ainda era de terra, né? O assoalho dela era de terra quando a gente veio para cá. E aí ele terminou era só as paredes. Quando agora no lugar, né? A última casa que ele construiu era uma casa que ela só tinha as paredes, né? Ela não tinha o chão, o piso era de chão. E com o tempo a gente veio para cá mesmo assim. E ele acabou terminando essa casa. Ele morava antes, nós morávamos antes numa casa alugada. Aí ele resolveu comprar um terreno, ele conseguiu comprar um terreno, porque o meu pai era uma pessoa de muita atitude, né? Quando ele resolvia que ia fazer alguma coisa, ele realmente fazia. Não sei se naquela época era mais fácil comprar um terreno, mas eu sei que ele conseguiu comprar um terreno, construir uma casa, que era o sonho dele, né? Não era um sonho grande, era um sonho normal de todas as pessoas, ter uma casa, ter um carro e poder sustentar a família. Esse era o sonho dele e foi isso que ele conseguiu na vida dele. Talvez se ele tivesse um sonho maior, ele ia conseguir coisas maiores, porque o meu pai, ele era um sonhador, mas ele era um sonhador de ir atrás, né? De procurar, de tentar, de conseguir, de lutar pela família. E ele sempre foi um homem lutador, e ele sempre passou isso para nós, que o homem deveria lutar, né? E conseguir as coisas e sustentar a família. Como ele não tinha filho homem, né? Ele passava essas coisas para nós, né? Como a gente era mulher, a gente acreditava que a gente deveria de seguir também os mesmos passos dele, né? Fazer as coisas que ele também falava, que ele dizia, de construir, de ter uma casa, de ter família, né? De ajudar em casa. E a minha mãe sempre dizia assim que a mulher ela deveria de ajudar em casa, ajudar o marido, erguer o marido, né? Ajudar ele a construir os seus sonhos. E é assim que a gente deve ser. Eu comecei a contar essa história para que você também pense assim, né? Que construir o sonho da gente, às vezes, o sonho da gente às vezes não é um sonho tão grande, é um sonho pequeno, é ter uma casa, é ter um carro, né? É poder sustentar a família, dar as coisas, não ficar com dívidas, né? E o meu pai e a minha mãe, uma coisa que eles nunca tiveram era dívidas, né? Eles pagavam as coisas sempre pagavam sempre em dinheiro as coisas, né? Naquela época eles não faziam créditos, eles não havia cartão de crédito, assim, das pessoas. Haviam carnês, né? Tipo, para comprar uma coisa de valor alto, comprava-se em carnê, parcelava-se, né? Tipo, a casa também, né? Deu uma entrada e pagou o resto. Mas eles não tinham esse hábito da gente de tudo que comprar, ir no mercado, vai e compra no crédito, vai numa loja e compra no crédito. Não, as coisas eram todas compradas à vista. Quer comprar uma roupa, vai lá e compra à vista, né? Quer comprar alguma coisa, e meu pai sempre foi assim, né? Um homem que ele realizou o sonho dele. O sonho dele era esse, era construir uma casa, era ter o carrinho dele, né?
Aliás, meu pai era apaixonado por carro, ele não teve só um carro, ele teve vários carros, né? E na época a gente se achava também que a gente tinha, né? Na nossa consciência a gente achava que a gente era rica, né? Porque o pai sempre dizia assim para nós, né? Que nós éramos ricos e a gente tinha ideia que a gente era rico. Aí conforme a gente foi, né? Ficando mais velho, ficando adolescente, tu começa e vai pro colégio e começa a ver as diferenças, né? Que é ali, que é nesse ponto que a gente começa a ver. Quando a gente está em casa com a família, que a gente é pequeno, a gente não vê as diferenças. As diferenças a gente começa a ver quando a gente começa a ir para a escola, começa a trabalhar e começa a ver que uns têm mais, outros têm menos. E aí a gente começou a ver que a gente também as diferenças, né? Que tem pessoas ricas, pessoas pobres, que a gente não era também as pessoas ricas, né? Mas apesar do nosso pai sempre falar que a gente era rico, rico de saúde, né? E o meu pai era uma pessoa muito inteligente, né? Mas ele era um trabalhador. Ele era um trabalhador braçal, ele era um motorista, ele não teve muito estudo, nem a minha mãe não teve nenhum estudo. Então, assim, o sonho dele era esse. E talvez se ele tivesse um sonho maior, né, ele realizaria outras coisas. O meu pai teve comércio também, ele trabalhou um tempo em empresas, depois se aposentou, teve um comércio e foi até assim, até o final da vida dele. E hoje eu não tenho nem pai nem mãe, né? Os dois já morreram, mas eles construíram o sonho deles de acordo com aquilo que eles queriam, né? O que eles sonharam. Talvez tivessem sonhado em ter mais coisas, coisas maiores, talvez eles também tivessem conseguido. Por isso que hoje eu digo, a gente tem que realmente sonhar, e isso que eu passo para os meus filhos. Sonhar grande, né? Sonhar e imaginar coisas grandes. Não comece pensando só pequeno. Talvez você consiga só aquela coisa que você queria, né? Só aquilo ali, talvez você tenha capacidade de ter mais, né? Mas vamos ver o seu sonho, vamos realizar nossos sonhos, não vamos deixar o nosso sonho para trás, deixar aquilo que a gente gostaria de fazer. Às vezes você quer construir uma casa para você, né? Construir uma casa para sua família, para os seus pais, e você acaba deixando esse sonho para trás, de realizar esse sonho e às vezes coisas que você realmente poderia alcançar. Tendo esse sonho, essa vontade, esse desejo de começar. E comece a ter conhecimento, comece a procurar, comece a ver o que você pode fazer para modificar a sua vida, para modificar algo que você possa fazer para você construir e fazer algo diferente na sua vida. Não deixe o seu sonho para trás, não deixe de realizar o seu sonho, né? Não fique esperando, não pense que mais adiante você vai conseguir, talvez você consiga, né? Vai deixando passar, vai esquecendo o seu sonho. Você tem um sonho, que acontece com a maioria das pessoas, né? As pessoas têm um sonho e começam a deixar para trás, e começam, amanhã eu começo, depois de amanhã eu começo, eu vou deixando para trás, quando eu vi eu não realizei meu sonho. Às vezes os sonhos são tão pequenos, né? Às vezes os sonhos são tão pequenos e as pessoas não conseguem realizar, porque elas acabam esquecendo, achando que vai ser difícil, que não vai ser fácil. Como a gente vai saber se vai ser difícil ou vai ser fácil se você não começa a fazer? Se você não começa a tomar as primeiras atitudes para realizar o seu sonho. Talvez o seu sonho esteja aí, perto de você, né? Que você consiga logo fazer. Talvez o seu sonho seja, né, mudar de serviço, talvez você consiga mudar. Talvez amanhã mesmo você comece a procurar algo, né, diferente na sua vida que você possa começar a fazer, né? Você não vai também, né, se atirar em coisas que você acha que você não vai conseguir. Mas continue o seu trabalho, continue fazendo as coisas que você sabe fazer, mas também procure realizar o seu sonho. Procure um tempo para você começar a pensar nas coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida. O que você tem vontade de fazer? Por que você não está começando a fazer? Qual o motivo que está te levando? Às vezes, um pouquinho de esforço, né? Um pouquinho de vontade, a gente consegue realizar o nosso sonho de começar a fazer algo diferente e mudar a nossa vida. Se hoje eu estou aqui, é porque eu também tenho um sonho, eu também quero realizar o meu sonho, e eu estou aqui para conseguir, e a gente tem que estar aqui, né? Às vezes a gente começa devagar, começa às vezes parando, começa, né, com medo às vezes de fazer, que a gente tem esse medo às vezes de começar algo diferente, mas a gente vai até o fim e a gente vai conseguir, porque se Deus nos deu esse sonho, se você tem esse sonho, se Deus te deixou você ter esse sonho, então é porque você pode realizá-lo, né? É um sonho que não é impossível.
Seu sonho é possível desde que você queira realizar